Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós chegamos a Caná devagar acolhidos por lamparinas de óleo e um alaúde que respira como uma onda mansa. Você provavelmente não aguentaria um dia inteiro nas estradas romanas de poeira e sol com sandálias cantando nos pés como portas antigas. Então antes de ficar confortável tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Diga a sua cidade e o horário agora para eu imaginar fusos se encontrando como lanternas refletidas numa bacia de água calma no pátio. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. O crepúsculo cobre as paredes caiadas de Caná enquanto crianças correm com cestos de junco vazios prometendo utilidade assim que forem chamadas. Você sente pão de cevada quente, ervas amassadas e madeira morna como se o pátio inteiro suspendesse o fôlego para a noite começar. A música do alaúde marca passos calmos e um tio jura tocar melhor do que toca, você sorri porque a teimosia também embala. Mesas baixas esperam travessas simples, azeitonas brilham em óleo e risos se ajeitam nas quinas como almofadas achando o seu lugar. Você entra como convidado discreto, tira a poeira das sandálias, ajeita o manto e escolhe a sombra do muro onde o vento atravessa. Fato histórico: recipientes de pedra eram preferidos para a água de purificação, pois a pedra não contratava impureza como cerâmica segundo costumes de pureza. Encostados ao muro, grandes jarros de pedra vigiam o pátio, frios ao toque com bordas ásperas como sentinelas pacientes de um segredo. Você passa os dedos pela borda, sente poço à sombra e imagina a corda rangendo lenta enquanto a água sobe em círculos. Os estudiosos ainda discutem se Caná corresponde a Cafrcana ou a Quirbecana, cada sítio oferecendo pistas, cavernas, prensas e silêncios. Um servo bate com 2 dedos no aro de madeira da cuba para ouvir o som, percebendo quanta água resta sem precisar olhar. Curiosidade: alguns anfitriões escondem ramos de murta nas frestas do muro para perfumar discretamente o ar quando a brisa muda de direção. A etiqueta Galileia prefere sugestões a ordens, um aceno chama servos, um toque pede pão, um sorriso autoriza mais azeite nas travessas. Você reconhece parentes de Betânia chegando cansados trazendo notícias de estradas e uma caixa com figos secos embrulhada em pano limpo. Um ancião segura sua mão e deseja paz e pão suficiente. Você aprende que bênçãos simplificam o coração, deixando a mesa respirar. O mestre-sala circula discreto, olhos atentos ajustando bancos e tempos. Historiadores debatem se era parente do noivo ou contratado influente. Você encontra um lugar sem pressa, lembrando que honras aqui se cuidam como lamparinas, chama a pequena copo limpo, distância certa do vento. Pães circulam à direita, azeitonas à esquerda, ao invés de facas mãos quebram pedaços, gesto que torna a partilha mais íntima. Um jovem alinha copos com zelo e nervoso lustra sandálias com azeite, você o promove mentalmente a oficial brilho da aldeia. Você bebe um gole de água fria e sente caminho nas gengivas como se poeira antiga se transformasse em claridade confortável no peito. As lamparinas desenham círculos dourados nas paredes caiadas, cada círculo parece uma pequena promessa de que a noite durará na medida. Você percebe Maria em silêncio, olhar firme e terno, lendo a sala como quem escuta a água correndo por dentro da própria pedra. Servos cochicham perto das talhas, um gesto curto aponta para o vazio e a festa, sem saber, fica um tom mais atenta. Se o vinho faltar cedo, a memória da boda terá um vinco, por isso em Caná a alegria precisa de fôlego comprido. Você respira e lê os risos como sinais, alguns brilham, outros tremem, todos pedindo que a noite continue sem tropeçar. A música muda de compasso, convidando passos mais lentos, um convidado arrisca a dança, erra o tempo e vira piada de carinho. Você generoso bate os dedos no joelho para ajudá-lo a achar o compasso, milagre pequeno de misericórdia social mas funcional. Um rapaz com tâmaras tropeça leve, nenhuma fruta cai e todos celebram o equilíbrio como se fosse um truque de feira. A cozinha sussurra como rio, panelas conversam, pão assobia e alguém confere ervas esmagando folhas entre dedos para acordar os aromas. Você nota 2 publicanos de Cafarnaum, mas esta noite ninguém quer contar nada, querem esquecer números e lembrar nomes que valem mais. Fato histórico: as estradas de Antipas mantidas por impostos ligavam aldeias a séfores e mercados, rotas seguras favoreciam convites e visitas. A lua levanta a cabeça por trás do telhado, sombras alongadas escorrem pelas pedras e sentam ao lado como convidadas silenciosas.
Você encosta novamente no jarro maior, a pedra devolve um frio limpo e o coração reorganiza a respiração em 4 tempos. Curiosidade: algumas casas guardam pequenos ganchos de madeira para suspender mantos longe do chão de poeira, disciplina que cheira a cuidado. Mãos se lavam discretamente antes do pão, água cai em bacias e uma menina orgulhosa recolhe trocando por outra sem derrubar. Você aprende o código da hospitalidade: proteger a alegria do outro, não expor fraquezas, aparar silêncios, honrar cansaços com descanso. O mestre-sala confere ânforas e respira aliviado, por enquanto tudo flui, mas há murmúrios ao redor das talhas que pedem atenção. Os estudiosos ainda discutem se as bodas duravam 7 dias inteiros ou menos, talvez Caná medisse festa pela paciência das canções. Você lembra das pedras no caminho até aqui? Milhares marcavam distâncias como relógios imóveis e passos contavam histórias em voz baixa. Um servo puxa a corda, a talha responde com um gruu grave e outro sussurra: está afinando com o alaúde, não mexe. Vocês riem baixo, a piada pousa como um pardal no beiral sem assustar ninguém, mais lembrando que leveza sustenta a alegria. Na periferia do pátio, um viajante descreve soldados vistos na estrada: a realidade existe, mas por hora fica do lado de fora. Você escuta o pátio respirar, respira junto como se cada lamparina ditasse um compasso lento que embala o coração cansado. As conversas viram murmúrios de lã, palavras macias que não arranham, deixando espaço para o que vier sem pressa nenhuma. Você recorda, lembra dos jarros de pedra, a pergunta retorna como eco pedindo que olhos e ouvidos caminhem mais devagar. A festa ainda está no início, porém o coração entende que uma bondade escondida pode mudar o tom de toda a noite. Você encosta a palma novamente na pedra fria e percebe que às vezes a alegria nasce quando ninguém a está apontando diretamente. Seção 2. Você caminha da estrada para o pátio trazendo poeira mansa nos tornozelos e um sorriso que aprende o ritmo lento das boas-vindas. Saudações chegam em ondas curtas, mãos tocam sua mão e os olhos dizem paz antes que as palavras pensem em aparecer. Você percebe como a alegria aqui não grita, ela se assenta devagar como pão repousando sob pano limpo. Um ancião aproxima um banco, pede que você sente à sombra do muro, oferece frescor e escuta. Fato marcos milhares numeravam distâncias nas vias, facilitando tributos, patrulhas e viagens entre aldeias e mercados regionais. Você ajeita o manto, observa o mestre-sala coordenando lugares de honra com gestos pequenos quase invisíveis, porém decisivos. Historiadores debatem se a ordem dos assentos variava por clã, idade, ofício ou prestígio entre famílias de Caná. Você aprende a regra silenciosa: sugerir em vez de ordenar, proteger a alegria alheia como chama pequena contra o vento. Um tio tenta lembrar todos os nomes, erra metade e promete acertar amanhã. Vocês riem como quem aceita o ensaio. Bandejas passam devagar, pão de cevada circula em pedaços quebrados com as mãos, gesto de partilha que acalma o coração. Azeitonas brilham em óleo, ervas cheiram a campo e uma jarra pequena canta quando pousa na madeira. Curiosidade: algumas famílias marcam seus copos com um risquinho de carvão para que ninguém confunda durante conversas longas. Você nota 2 viajantes de Cafarnaum, poeira nos cabelos, olhos contentes, eles contam da estrada e do vento do lago. O mestre-sala passa perto, checa ânforas, acena para a cozinha, parece reger uma orquestra feita de passos e bandejas. Você oferece água a uma criança, ela agradece com reverência grande demais para o tamanho das sandálias. Segunda piada: um primo chama sua capa de manto voador porque o vento insiste em transformá-la em bandeira de festa. Você segura a ponta do tecido, doma o voo e o banco vira seu trono do vento por alguns minutos. A etiqueta se aprende com o corpo: onde pousar o manto, quando falar, como ouvir sem interromper o sossego do outro. Fato: bênçãos breves acompanham o pão e a bebida, reconhecendo a fonte antes e depois como respiração de gratidão. Você observa mãos lavando discretamente, água caindo em bacias, o som parece sinos de barro chamando para atenção mansa. Uma jovem ajusta assentos perto do noivo, prioriza idosos, disciplina que mantém a alegria organizada e sem empurrões. Os estudiosos ainda discutem se o mestre-sala era parente do noivo ou alguém contratado pela comunidade inteira. Você agradece o lugar simples, percebe que aqui o centro muda de cadeira sem fazer barulho conforme a necessidade. Terceira piada: um convidado derruba uma azeitona, chama de meteoro e a mesa aplaude o fenômeno como presságio de colheita boa.
A cozinha murmura como rio curto, panelas conversam, ervas estalam e pão recém-saído respira em panos. Você percebe cestos de junco alinhados ao fundo prontos para socorrer qualquer urgência de serviço durante a noite longa. Curiosidade: alguns preferem copos menores para alongar conversas, dizem que goles curtos afinam histórias e mantêm vozes serenas. O perfume da murta surge de leve, alguém escondeu ramos no muro, arte antiga de perfumar sem chamar muita atenção. Você escuta passos miúdos perto das talhas, cochichos que parecem vigiar o nível da alegria líquida no pátio. Fato: artesãos locais produziam pedra trabalhada e cerâmica simples, impedir impureza era motivo para preferir recipientes de pedra. Você sente a brisa mudando direção, lamparinas piscam e sombras se alongam como se procurassem assento melhor. Um ancião conta de Micaute em vilas próximas, os estudiosos ainda discutem sua frequência na Galileia rural. Você bebe água, sente frescor leve e aprende que pausa também é parte da etiqueta, tão importante quanto palavra certa. O mestre-sala retorna, recolhe um sussurro da cozinha e o guarda nos olhos como quem guarda notícia que precisa maturar. Você percebe o cuidado com mantos pendurados em ganchos de madeira longe da poeira, detalhe doméstico que protege dignidades. Uma mãe ensina o filho a entregar pão com as duas mãos, lição pequena que sustenta grandes mesas. Curiosidade para lembrar devoluções: alguns fazem nó discreto no cordão do cinto, memória que não precisa de pergaminho. Você retorna o olhar aos jarros, a pedra parece respirar e o silêncio perto deles tem espessura de segredo bom. Fato: tributos de Antipas mantinham patrulhas e obras, em troca rotas seguras criavam pontes entre aldeias de comércio modesto. Você percebe a economia do gesto: ninguém desperdiça passos, ninguém desperdiça palavras, tudo serve à paz da mesa. Quarta piada extra de cortesia: um tio ergue o copo vazio e diz que já está metade cheio de esperança. O pátio devolve risos curtos, alegria não é barulho, é costura firme que não solta no meio da noite. Você aprende a ceder lugar quando um mais velho chega, a honra muda de assento como o vento muda de direção. Historiadores debatem se a distribuição de porções seguia regras fixas ou bom senso do anfitrião segundo recursos e visitas. Você recolhe um prato que caiu, ninguém viu mais a mesa, agradece por continuar inteira sem drama nenhum. Curiosidade: algumas casas guardam sal em saquinhos de tecido, beliscam pitadas para acordar sabores de pão e azeite. Você nota uma pausa coletiva como se o pátio respirasse junto, talvez a música mude para compasso mais prudente agora. O mestre-sala para diante das talhas, mede o tempo com os dedos e a cozinha prende o fôlego sem querer. Você sente que a etiqueta serve para isso, guardar a noite inteira como quem guarda a água em pedra fria. Fato: convidados costumam trazer algo simples, a hospitalidade não pesa, reparte responsabilidade em muitas mãos. Você ajeita o trono do vento, ri de si mesmo e percebe que o humor leve também é etiqueta boa. O alaúde troca duas notas, a lua aumenta um dedo no céu e a festa continua respirando devagar. Você olha de novo para as talhas, mais do que recipientes, parecem fronteiras entre problema e paz, entre falta e festa. As conversas seguem baixas, alguém fala de séfores, artesãos, mercados, você guarda nomes como quem recolhe luz em candeias. Os estudiosos ainda discutem se hóspedes de cidades vizinhas recebiam assentos especiais ou seguiam a fila da cortesia local. Você, silencioso, reconhece que aprender etiqueta é aprender a amar sem discursos, com passos pequenos e necessários. A noite avança um grão, lamparinas se alimentam e você descansa o olhar nos jarros esperando o próximo gesto de cuidado. Seção 3. Você examina a primeira talha de pedra, borda áspera, corpo pesado, cheiro limpo de poço, água parada refletindo lamparinas como pequenas luas. Você passa a palma devagar, sente frescor de sombra e percebe arranhões antigos, mapas discretos de serviços que sustentam mesas. Fato histórico: recipientes de pedra eram preferidos para água ritual, considerados menos sujeitos à impureza do que cerâmica comum na Galileia. Mãos se aproximam, vertem fios de água nas bacias e a pedra responde com som oco como concha encostada no ouvido. Você observa dedos contidos, gestos econômicos e aprende que pureza aqui é cuidado cotidiano, não espetáculo de praça. Os estudiosos ainda discutem se Caná mantinha um banho ritual dedicado ou confiava sobretudo nas talhas de pedra domésticas. Você nota marcas de carvão no galho que serve de bailarina medindo nível, curiosidade discreta para controlar desperdícios.
Um servo bate com as juntas, confere ressonância e outro ri, está afinada como se a talha fosse instrumento tímido. Você lava as mãos, água escorre morna e o barulho lembra chuva leve caindo em telhas, criando silêncio gostoso entre frases. A pedra cheira a poeira lavada, você pensa em poços compartilhados, em cordas salgadas de tanto trabalhar nos verões. Historiadores debatem se estas talhas vinham de oficinas de calcário próximas ou de pedreiras mais distantes trazidas em carroças simples. Você percebe o lugar das talhas no pátio, nem no centro nem escondidas, serviço visível mais modesto como convém à alegria. Um menino curioso aproxima o ouvido e jura que escutou o lago dentro, vocês riem baixo e ninguém desmente o poeta. Você observa a cadência das lavagens, cotovelos discretos, respirações compassadas e aprende a beleza de preparar antes de provar. Curiosidade: algumas famílias amarram nós no cordão do cinto, lembrando quantos já lavaram para não esquecer os distraídos. Você toca outra borda, sente granulação fina e imagina cinzéis trabalhando com paciência, transformando rocha bruta em serviço manso. Fato histórico: aldeias galileias mantinham rotas de água por cântaros com turnos combinados, evitando confusões nos horários de pico. Você vê Maria perto, silêncio atento, ela enxerga o que falta antes de alguém procurar culpa e guarda nomes, não números. Os estudiosos ainda discutem se o volume destas talhas alcançava medidas de metretas ou se variava conforme recursos da família. Você encosta o ouvido, procura vibração e descobre que até a pedra respira quando a noite promete gentileza para todos. Um servo comenta que a água hoje está de humor calmo, piada leve que vira senha de paz para a equipe. Você percebe que sem talhas a festa tem fôlego curto, com talhas a alegria aprende a andar mais devagar e mais longe. Curiosidade: algumas tampas de madeira têm um cortezinho que vira bico, conduzindo o fio de água sem respingos na borda. Você ajuda um ancião a lavar as mãos, ele agradece com bênção simples e a bênção encurta a distância entre desconhecidos. Fato histórico: lavar antes da refeição organizava mesas e consciências, prática comum em sinagogas, casas e pátios de aldeia. Historiadores debatem se as lavagens ocorriam a cada serviço ou apenas na abertura do banquete, tradição muda de casa para casa. Você levanta a bacia, sente peso crescendo e alguém corre para ajudar, porque serviço bom raramente anda sozinho no pátio. Um tio pergunta se a talha prefere canções rápidas ou lentas, você vota em berço e ele chama isso de ritmo de pedra. Você observa rachaduras velhas seladas com resina, cicatrizes que contam histórias de quedas pequenas e consertos pacientes. Curiosidade: às vezes flutuam pétalas nas bacias, não por vaidade mas para perceber correntezas invisíveis dentro do recipiente. Você escuta o mestre-sala passar contagem discreta no olhar, ninguém nota números mas todos percebem quando a paz cresce. Os estudiosos ainda discutem se talhas semelhantes foram achadas em casas ricas de Séforis, indicando redes de ofício entre vilas. Você confere as outras talhas, cada uma com personalidade, uma canta grave, outra tímida, outra encoraja passos perto da cozinha. Fato histórico: pedreiros locais conheciam veios da pedra evitando fraturas, escolha do bloco definia a vida útil do jarro. Você ri baixinho quando um servo diz está é teimosa, batiza a talha de rochedo e o apelido pega com carinho. A lamparina joga ouro líquido nas bordas, a água responde com círculos e o pátio acredita por um instante em milagres pequenos. Historiadores debatem se a aldeia tinha pedágios simbólicos para o uso de poços ou se vizinhança cobria custos com colheitas. Você pensa em rota de poço, em galões, em turnos, trabalho invisível que deixa a festa parecer bonita na superfície. Curiosidade: alguns colocam uma azeitona boiando para vigiar vibração, se tremula sem motivo alguém encostou na talha errado. Você observa Maria de novo, ela está perto da solução como quem rega semente sem pressa, sem plateia, com certeza mansa. Fato histórico: comunidades judaicas rurais conciliavam costumes de pureza com praticidade do campo, pedra servia como ponte entre ambos. Os estudiosos ainda discutem se expressões locais de bênção influenciaram fórmulas mais tardias nas sinagogas das cidades maiores. Você recolhe uma gota que caiu na borda, devolve a bacia e sente que devolver também é purificar o coração. Um servo pede licença com sorriso, a palavra pequena abre caminho melhor do que ombros e ninguém perde dignidade. Curiosidade: talhas às vezes servem de banco provisório para crianças, tradição prevê bronca mas o riso vence quase sempre. Você ouve a cozinha chamando um nome,
panelas marcam compasso e a água responde com pulso mais vivo perto da beirada. Historiadores debatem se medidas locais seguiam padrões oficiais ou se cada vila improvisava com conchas e tigelas familiares. Você percebe que aprender as talhas é aprender a aldeia. Ninguém vive só, água e alegria circulam melhor quando partilhadas. Fato histórico: ao anoitecer tarefas se revezam, jovens carregam, idosos abençoam e convidados ajudam sem transformar ajuda em anúncio. Você olha o pátio inteiro respirando junto, lamparinas, talhas, bancos e vozes costuram paz como quem remenda um manto querido. Os estudiosos ainda discutem se a própria localização de Caná mudou de nome ao longo dos séculos, confundindo mapas e lembranças. Você recolhe uma bacia vazia, entrega outra cheia e o ancião agradece com olhos que brilham mais do que lamparinas. Curiosidade: alguns tocam a talha antes de servir, rito pessoal de respeito, dizem que a pedra devolve coragem para a noite. Você sente que algo se aproxima, uma bondade guardada no cotidiano, jarros parecem sorrir com canto de boca de quem sabe segredo. Humor leve: um servo promete ensinar a talha a dançar se a festa durar 7 dias, todos concordam que ela já dança. Você termina a rodada de lavagens, mãos frescas, alma mais quieta, aprende que preparar é metade do milagre que ninguém vê. A pedra permanece fria, a água atenta, quando a alegria precisar estará pronta e você também, sem alarde nenhum. Seção 4. Você vê Maria perceber a falta antes de todos, lendo o silêncio que muda de tom, rosto sereno virando bússola para servos atentos. Você acompanha seus passos curtos e firmes, ela fala baixo, mas cada sílaba organiza rotas invisíveis no pátio que respira devagar. Fato: em bodas galileias evitar vergonha pública preservava honra familiar, hospitalidade era dever sagrado mais caro que vinho excelente. Os estudiosos ainda discutem se Maria era parente próxima dos noivos, o que explicaria sua atenção prática e autoridade delicada. Você nota o gesto sutil para as talhas, sem alarde ela aponta a solução escondida na rotina onde mãos já conhecem o caminho. Um servo franze a testa, outro morde o lábio, você reconhece a ansiedade mansa de quem teme falhar quando a noite deseja cantar. Piada leve: alguém cochicha se faltar, convidamos o vento e o vento vaidoso balança o manto como quem aceita convite. Fato: vinhos eram frequentemente diluídos com água, proporções variavam segundo o costume e ocasião, prolongando o sabor sem embriagar convidados. Você vê Maria se aproximar de Jesus com calma discreta, os olhos conversam antes das palavras e a preocupação encontra repouso. Historiadores debatem nuances linguísticas de endereços respeitosos entre parentes e amigos, refletindo usos semíticos e grego cotidiano na Galileia. Você percebe a confiança translúcida nos gestos, Maria não explica demais, só confia e orienta servos a seguirem cada indicação sem atraso. Os servos trocam olhares, contam talhas, fazem contas silenciosas, você escuta números caindo como pedrinhas dentro de uma bacia. Curiosidade: um chocalho de barro pendurado na cozinha avisa mudanças de ritmo, uma mão balança quando é hora de apressar passos. Você observa Maria dar meio passo atrás, permitindo que o pátio volte a respirar, comando sem barulho como o vento que organiza a chama. Piada leve: a cozinha mantém uma lista de problemas pendentes escrita no olhar do cozinheiro, hoje o olhar prefere não escrever nada. A brisa entra pelo portão, cheira a poeira doce e erva amassada, você sente a noite ficando mais lúcida, não mais pesada. Você percebe Maria conferir o nível de água nas talhas, o dedo mede sem encostar como quem avalia a chuva pelo som. Ela sinaliza: é hora de encher de novo, passos se organizam, baldes aparecem e cordas aprendem pressa de pássaro. Fato: poços costumavam ter coroas de pedra para apoiar baldes de couro, ferragens simples reforçavam bordas contra desgaste diário. Os estudiosos ainda discutem se havia nascente próxima à vila, reduzindo esforço nas bodas ou dependência principal de cisternas. Você acompanha Maria escolhendo momentos, ela fala menos quando todos falam muito e fala claro quando o pátio pede uma bússola. Sem expor anfitriões, ela protege a alegria, honra que é cobertor compartilhado estendido por mãos que sabem costurar silêncio. Curiosidade: algumas cozinhas medem líquidos com conchas padronizadas por família, uma concha cheia vale mais do que números complicados. Piada leve: a concha tímida derrama só metade quando gente importante olha, quando ninguém vê ela derrama como chuva de outono. Você percebe Maria cuidando do mestre-sala à distância, um aceno breve diz calma e a calma obedece sentando ao lado dele.
Ela não explica milagres, ela cuida de pessoas preparando espaço para que algo bom aconteça, como quem arruma travesseiros. Você respira junto, o pátio firma o pulso e a expectativa aprende a não fazer barulho como água que evita respingos. Maria toca a borda de uma talha, gesto simples, a pedra devolve frieza limpa e o gesto vira oração sem palavras. Ela inclina a cabeça para um menino servo, vai dar certo, cabe nos olhos e o menino cresce um palmo por dentro. Fato, mulheres coordenavam serviços domésticos com habilidade social, aldeias confiavam nelas para manter mesa, ritmo e paz. Historiadores debatem até que ponto espaços de festa misturavam grupos, em vilas fronteiras costumavam ser porosas e respeitosas. Você nota a linguagem de mãos, um giro de punho de estraga, 2 dedos significam espere, o queixo aponta ali sem constranger ninguém. A música do alaúde se cala um instante para afinar, o pátio afina junto e Maria guarda esse silêncio como jarro raro. Você segue o olhar dela até o noivo, cansaços dissolvem quando a alegria não é exposta, apenas protegida como chama pequena. Você aprende que a alegria precisa de zeladores, gente que conserta cenas, não procura aplausos nem coleciona créditos na cozinha. Maria prepara a mesa invisível onde o extraordinário senta, uma cadeira guardada no canto limpa e silenciosa esperando hóspedes. O ar muda de textura, parece pergaminho virando página e você pressente nova linha escrita com tinta muito tranquila. Servos voltam com baldes, água sobe em arcos, gargantas da talha cantam baixo e a borda ganha brilho de lua quebrada. Fato, medidas antigas falavam em metretas, capacidade exata das talhas é tema vivo porque fontes usam números diferentes. Os estudiosos ainda discutem se as talhas variavam por família e ocasião, adaptando o volume ao fluxo esperado de convidados. Você observa a escolha do jarro para tirar primeiro, lógica mistura acesso, peso e caminho mais curto até o mestre-sala. Curiosidade, alguns sussurram bênçãos curtas enquanto trabalham, poesia de cozinha que ninguém aplaude mas sustenta paredes inteiras. Piada leve, o vento tenta provar o vinho antes de todo mundo, Maria fecha a porta de leve e o vento aprende a etiqueta. Você vê Maria chamar o chefe dos servos com um aceno, ele entende agora não depois e os pés confirmam a mensagem. Tudo é tecido, dedos costuram água, passos alinham tempo e o pátio vira tiro onde fios não aparecem mais sustentam. Você respira fundo, cadeira suspira junto, madeira conhece o peso das noites e hoje decide cooperar com a paz. O alaúde retorna com nota única, parece anúncio de um nascer de sorriso desses que chegam sem pedir licença. Você repara Maria segura o silêncio como quem segura uma lamparina no vento, luz pequena porém obstinada protegida por mãos. Ela confia no que ainda não se vê, você aprende que confiança escolhe voz baixa, passos curtos e olhos limpos. Quando Maria se afasta um pouco, nada falta, tudo está pronto para que o pátio descubra uma alegria nova sem escândalo. Você sente o pátio mudar uma nota, expectativa vira repouso atento e a noite sorri sem mostrar muitos dentes. Ainda que ninguém saiba ao certo o que virá, você percebe que a bondade já começou no cuidado de quem viu a falta. Seção 5. Servos recebem a indicação silenciosa, recolhem baldes de couro, contam passos sob a lua e saem pela viela estreita na direção do poço. Você acompanha de longe percebendo como a aldeia conhece cada pedra da rua e como a pressa aprende educação diante das lamparinas. O portão rende macio, o ar esfria e as vozes viram sussurros como se o pátio respirasse por eles até voltarem. Fato histórico, poços comunitários tinham coroas de pedra e roldanas simples permitindo apoiar baldes de couro sem fatiar bordas com atrito. Os servos enrolam a corda no braço, testam o nó e medem profundidade com 1, 2, 3 que parece batida de tambor. Curiosidade, pano molhado em volta do cântaro ajuda a resfriar a água pela noite, truque antigo que faz jarros suspirarem contentes. Você sente o cheiro de poeira limpa e escuta o borbulho primeiro como um riso tímido do fundo dizendo que a corda chegou. Eles baixam o balde com paciência evitando respingos grandes, a água recebe o couro com palmadas leves e a lua aplaude discretamente. A corda sobe rangendo fibra contra pedra, guitarra rural, um servo puxa outro guia e você oferece ombro se for preciso. Piada leve, o balde decide ser músico e marca o ritmo na borda, todos concordam que percussão molhada dá sorte nas bodas. O primeiro cântaro enche boquinha brilhante no escuro, eles tampam com madeira e pano e verificam o caminho de volta.
Você percebe que cada viagem carrega o peso do pátio inteiro, passos calculam curvas e degraus como contas feitas com carinho. Historiadores debatem se Caná dispunha de nascente próxima ou dependia de cisternas e poços variando conforme estação e generosidade das chuvas. Você nota cruzamento de rotas, uma viela evita cães, outra evita pedras soltas, eles escolhem a que olha menos para a cozinha. A cada esquina um servo avisa passando como quem pede licença para a esperança, ninguém atrapalha, todo mundo abre caminho com respeito. Fato histórico: cidades maiores tinham aguadeiros, em aldeias o serviço era cooperativo revezado entre famílias e amigos durante festas longas. Você repara no nó de segurança simples e firme, se arrebenta perde-se água e hoje ninguém quer ensinar sede à alegria. A lua desenha um fio de prata na alça do balde, parece assinatura no rodapé garantindo certificação de frescor celestial. Curiosidade: alguns servos cantam baixinho para contar passos, canções curtas medem distâncias quando a mente decide distrair-se com nuvens. De volta ao pátio você abre a porta com o ombro, lamparinas sorriem e a pedra da soleira recebe os pés felizes. As talhas esperam como páginas em branco, o cântaro encosta, o pano vira bico e a água entra prendendo casa e silêncio. Um servo encosta a orelha, escuta oco cheio, outro calcula dedos até a borda e a terceira mão segura a tampa companheira. Os estudiosos ainda discutem medidas antigas chamadas metretas, números variam nas fontes e as famílias faziam contas com conchas. Você ajuda segurando o pano que evita respingos, é tecido humilde que guarda a dignidade tanto da pedra quanto do vestido. Piada leve: a corda ciumenta pede para entrar na boda, prometem um pedaço de pão desde que não puxe convidados. O mestre sala passa e conta sem parecer contador, olhos somam talhas, passos subtraem ansiedade e o pátio respira no resultado. Fato histórico: água para lavagem de mãos era vertida com jarros menores sobre bacias, disciplina doméstica costurava respeito antes do pão. Você observa a fileira de bacias substituídas, uma menina troca cheias por vazias, orgulho no queixo como bandeira discreta da casa. Curiosidade: para não esquecer quem já lavou, alguns davam nó simples no cordão do cinto desatando quando voltavam à mesa. Nova rodada ao poço, cordas no ombro, cântaros na mão e uma promessa que caminha como tambor de coração disciplinado. A viela cheira a figo e poeira fria, estrelas andam devagar e o mundo lembra que pressa não carrega a água direito. Fato histórico: couro endurecido com sal servia aos baldes, manutenção constante evitava vazamentos que transformam serviço em teatro molhado. Você sorri quando um servo diz a corda resmunga hoje, a corda responde rangendo alto provando que tem personalidade de mercado. Os estudiosos ainda discutem se os poços da região foram ampliados no período herodiano ou se mantiveram diâmetros mais antigos. O balde mergulha de novo e a água generosa sobe em abraço escuro, respingos pequenos viram estrelas nos braços e risos. Você percebe que ninguém corre, urgência aqui prefere precisão porque derramar é mais lento do que acertar na primeira vez. Curiosidade: alguns servos põem pedrinha lisa no fundo do balde para estabilizar, a pedrinha aprende a dançar sem fazer barulho. De volta você segura a porta, abre com o quadril e protege a borda da talha como guarda-chuva protege fogo pequeno. A água entra cantando baixo, parece que a pedra agradece em língua antiga feita de eco e paciência respeitando cada gota. Fato histórico: distribuição de tarefas respeitava idade e força, jovens carregavam idosos, abençoavam crianças, auxiliavam como mensageiras alegres. Você observa o revezamento, relógio sem ponteiros, quando um se cansa outro chega e ninguém precisa transformar esforço em anúncio. Piada leve: um servo chama o poço de mestre sala da rua, se ele diz chega a festa aprende a concordar imediatamente. Os olhos de Maria acompanham as idas e vindas, ela mede paz pelo som da água e o som diz que vai dar. Curiosidade: às vezes borrifam um pouco de água nas pedras do pátio baixando poeira como se o chão também precisasse beber. Você aprende o mapa da cozinha ao poço, degraus, esquinas, cães amigos e uma panela que sempre canta mais perto da porta. Fato histórico: recipientes menores chamados cântaros faziam a ponte entre poço e talhas, logística caseira que virava coreografia em festas. Os estudiosos ainda discutem quantas talhas seriam usadas em bodas médias, interpretações variam mas todas concordam na paciência dos servos. Você percebe uma pausa respirada, o mestre sala conclui a contagem e a cozinha solta ar como se devolvesse o pulmão ao pátio.
Um cântaro escorrega um dedo, mãos o resgatam no ar e a risada vira descarga de gratidão mais eficiente que aplauso. Curiosidade: algumas famílias penduram fitas de lã nas alças identificando cântaros, quando a fita dança todos sabem quem chegou. Fato histórico: ao anoitecer poços ficavam mais disputados, bodas ganhavam prioridade e vizinhos cederiam turnos por honra à comunidade. Você testa a borda da talha com o dedo, o frio sobe pela mão lembrando que a pedra guarda paciência para todos. Piada leve: um menino pergunta se a talha tem sede, respondem que sim, mas só de bons modos e a talha finge concordar. A última rodada de água escorre como linha reta, cântaros despejam tampas, assentam e a superfície aquieta, espelho de lamparinas pacientes. Você respira junto sabendo que o serviço invisível sustentou a noite, quando a alegria pedir as talhas responderão prontas como mãos amigas. Seção 6. Você sente o ar mudar perto das talhas, a noite segura o fôlego como se o pátio inteiro aguardasse uma notícia mansa. Um servo inclina a concha dentro da água, à superfície quieta, você escuta um som leve parecido com um sorriso que se conta sem dentes. Você observa a concha subir devagar, translúcida, e um aroma novo surpreender o nariz, discreto como fruta que amadurece longe de olhos. Fato: vinhos mediterrâneos recebiam resina de pinho em ânforas, selava tampas, evitava vazamentos e emprestava perfume reconhecível em mesas antigas. Curiosidade: alguns abanam o copo com raminho, ritual caseiro para acordar cheiros. No pátio um menino tenta imitar com solenidade divertida. Os estudiosos ainda discutem se o termo mestre-sala traduz um grego architriclinos, gerente de mesa responsável pela harmonia do banquete. Você sente o perfume engrossar passando de água fria para algo alegre, lembra romã, lembra uva madura, lembra sol que guardou paciência. O servo olha para outro, olhos perguntam: você sentiu? Mãos confirmam sem teatro, como quem percebe que a noite mudou de estação. Piada leve: o nariz do cozinheiro anuncia que foi promovido a poeta oficial do pátio, todos concordam porque o poema cheira bem. Você acompanha o fio líquido caindo para um cântaro menor, o som já não é oco de poço, tem campainha doce. Fato: misturar água ao vinho era costume, modulando força e duração, banquetes preferiam alegria longa ao exagero rápido de copos. Os estudiosos ainda discutem a quantidade exata nas talhas, medidas antigas variam entre relatos confundindo metretas, famílias e ocasiões de festa. Você observa a cor refletida na parede caiada, não precisa ser rubi intenso, basta tom que conte história nova sem gritar. Curiosidade: alguns provam uma gota no dorso da mão, dizem que a pele sabe antes da língua, antigo teste de cozinha satisfeita. O primeiro cântaro é levado com cuidado, passos parecem flutuar para não derrubar segredo, o pátio finge conversar sobre outra coisa. Você percebe Maria não olhando diretamente, porém cuidando do caminho, confiança prefere voz baixa e a boa notícia anda sem empurrões. Fato: ânforas costumavam ter alças duplas, inscrições simples, algumas marcavam origem, outras só guardavam silêncio de adega na argila. Os estudiosos ainda discutem se a prova deveria ocorrer na cozinha ou diante do mestre-sala, cada aldeia ajustava protocolos de honra. Você escuta a concha mergulhar outra vez, o líquido responde com alegria discreta como riacho que encontrou pedra amiga no leito. Piada leve: o jarro rochedo recebe crédito de sommelier, alguém sussurra que vai precisar de salário em azeitonas de primeira. Você nota o cuidado com os lábios do cântaro, pano vira bico evitando respingos porque dignidade também mora nos detalhes pequenos. Fato: benção sobre o cálice celebravam fonte e fruto, palavras antigas afinavam comunidade lembrando que alegria tem responsabilidade compartilhada. Curiosidade: algumas casas guardam pedras frias dentro de cântaros para manter temperatura, truque simples que prolonga frescor durante conversas longas. Os estudiosos ainda discutem se o elogio do mestre-sala vinha público ou em particular, poupar o noivo da vergonha era prioridade. Você repara que ninguém aplaude, a alegria certa prefere continuar respirando e o milagre aprende o mesmo idioma da humildade. Servos alinham trajetos, desviam de bancos, passam perto da parede, a sombra protege cântaros do tropeço e do olhar curioso demais. Piada leve: um servo diz ao outro que seu passo está com aroma de romã, o outro responde: já lavei as sandálias. Você percebe no rosto deles uma paz nova, quando o medo vai embora as mãos lembram melhor o caminho entre pedra e mesa. Fato: resina selante deixava rastro amadeirado, alguns paladares reconheciam procedências sem ler ânforas, só escutando nariz e memória.
Curiosidade a quem brinde com leve inclinar de cabeça sem tocar copos, evita lascas e mantém silêncio bom correndo pela borda. Os estudiosos ainda discutem se o milagre ocorreu ao encher, ao tirar ou ao provar, relatos deixam espaço para contemplar, não diagramar. Você aprende que nem toda pergunta pede régua, algumas pedem ouvidos descansados iguais aos das talhas que entenderam sem discurso. A música volta com 3 notas, parecem dizer deixa assim e o pátio obedece protegendo o instante com músculo de gentileza. Fato festas preferiam continuidade, melhor vinho depois evitava cansaço rápido ensinando alegria a caminhar sem tropeçar nos próprios passos. Curiosidade alguns apoiam o cântaro no quadril para estabilizar, técnica que salva pulsos e evita derramar notícia boa pelo caminho. Os estudiosos ainda discutem ecos simbólicos de água, purificação e nova aliança, linguagem de jarros conversa com linguagem de promessa. Você pensa que o milagre escolheu utensílios da rotina, nada de palco alto, só pedra, água e mãos treinadas para servir. Piada leve alguém escreve mentalmente currículo do pátio transformar preocupações em perfume, todos assinam com risos que não pedem tinta. Você acompanha o segundo cântaro, o líquido sente o beiral e sorri outra vez espelho de lamparinas rubor discreto na parede. Fato conchas de servir tinham tamanhos variados, família afinava a quantidade com olho e ouvido porque medidas também aprendem música. Curiosidade alguns testam pingando gota na tábua, se corre como seda a cozinha considera pronto, se corre como água espera. Os estudiosos ainda discutem o tom exato do elogio do mestre-sala, porém concordam que protegeu o noivo com elegância discreta. Você tomar junto com o pátio, aprender a esperar é virtude que deixa a alegria mais leve e mais duradoura. O caminho até a mesa vira tapete invisível, passos evitam pedras, cântaros evitam sustos e a esperança evita exageros de voz. Fato algumas ânforas recebiam pés de pinheiro, selagem interrompia ar indesejado e guardava sabor contra viagens curtas entre vilas. Curiosidade provadores experientes descrevem sons do líquido como se fossem notas, campainha de romã vira elogio secreto de corredor. Os estudiosos ainda discutem se os servos entenderam primeiro, geralmente quem carrega cântaros percebe alterações antes de quem segura taças. Você aprende com eles que serviço conhece milagres por dentro, silêncio é confiança e confiança vira caminho aberto para a graça. Piada leve o alaúde jura que afinou sozinho após respirar o aroma, ninguém discute instrumentos também gostam de se sentir importantes. Você olha de novo os jarros, parecem mais altos agora porém é o coração que cresceu um dedo em gratidão silenciosa. Fato copos pequenos ajudam a prolongar conversa, goles curtos mantêm atenção e evitam cansar pernas de histórias que merecem fôlego. Curiosidade alguns cheiram primeiro a borda do cântaro, dizem que madeira guardada conversa com líquido ensinando lembranças de campo. Os estudiosos ainda discutem se o episódio serviu como sinal inaugural deliberado, há ecos que apontam para começos cheios de significado. Você guarda na memória a frase sem som água sorriu, quando o cuidado encontra necessidade até a pedra aprende novas maneiras de cantar. Servos partem para o mestre-sala, os cântaros andam cercados por olhos atentos e a esperança usa sandálias com sola mais grossa. Fato cerimônias de bênção educavam o paladar da comunidade, sabor virava linguagem e linguagem virava amizade praticada em mesas. Curiosidade para evitar tropeços alguns contam passos até a esquina e memorizam pedras, a vila vira mapa gravado nos pés. Os estudiosos ainda discutem como narrativas preservaram silêncio de certos detalhes, deixar espaço ensina o leitor a descansar curioso. Você respira e percebe que a pressa foi despedida com abraço, fica só a paciência afiando o sabor do que está chegando. Piada leve alguém promete nomear a próxima ninhada de cabritos com sabores, romã morta e resina arrancam risos do lado da cozinha. Você sente que o pátio recuperou fôlego, a alegria volta a caminhar agora com nova música escondida no mesmo corredor de pedra. Fato honra preservada mantém comunidade inteira, quando ninguém passa vergonha todos dormem melhor e a festa vira história boa. Curiosidade a quem guarde sementes de uva no bolso lembrança táctil, dedos brincam e a memória agradece companhia durante conversas. Os estudiosos ainda discutem se a ordem das ações seguiu o protocolo usual, porém concordam na delicadeza do cuidado com o noivo. Você observa o cântaro desaparecer atrás de ombros, o pátio confia e confiar é a forma mais silenciosa de participação.
Quando o ar muda assim, você aprende a nomear com calma a água que sorri, mesa que respira, comunidade que guarda o outro. Seção 7. Você segue os servos até o mestre-sala, concha discreta no cântaro, passos leves como quem leva notícia que prefere sussurrar primeiro. A mesa respira ao redor, lamparinas criam uma moldura dourada e a parede caiada vira espelho para a expectativa que não quer assustar. O mestre-sala ergue o cálice, cheira de lado, gira o pulso e você aprende que a tensão também tem perfume quando encontra o momento. Fato histórico: em banquetes o responsável pela mesa garantia ordem, porções equilibradas e alegria contínua, evitando excessos que envergonhassem a família. Curiosidade: alguns provadores molham o lábio inferior primeiro, teste rápido de textura antes do gole completo que conversa com lembranças antigas. Os estudiosos ainda discutem se a prova deveria ocorrer em público diante do noivo ou reservadamente, poupando rostos caso algo falhasse. Você vê a borda do cálice tocar a boca dele, o pátio fica quieto como poço ao amanhecer, esperando ouvir água. O primeiro gole entra para um instante na língua e o olhar dele muda de cor como o céu que abre depois da poeira. Piada leve: o alaúde toca 3 notas de suspense, depois se corrige, foi sem querer, diz, e todos perdoam o entusiasmo musical. O mestre-sala respira a prova de novo, agora com atenção devocional, o silêncio cresce macio e a alegria começa a entender o caminho. Fato: costumava-se servir vinho mais simples no final quando os paladares cansavam, a ordem dos sabores também é etiqueta. Os estudiosos ainda discutem se a prática de guardar o bom depois era comum na Galileia rural ou privilégio de casas abastadas. Você percebe que algo contrariou costumes, o mestre-sala procura o noivo, sorriso contido como quem encontrou motivo novo para a bênção. Curiosidade: um toque leve com o dedo no cálice chamava a atenção sem bater copos, sinal pequeno eficiente que não rompe conversa. Ele chama o noivo para perto, não levanta a voz, a honra viaja melhor de sandálias quando ninguém precisa empurrá-la pela sala. Você lê lábios em parte, todos servem primeiro o melhor, depois o comum, você guardou o bom para agora, espanto com elegância. Fato: elogios públicos reforçavam alianças entre famílias, proteger reputação era investimento comunitário tão valioso quanto trigo e prensa de oliva. Os estudiosos ainda discutem se a frase era a fórmula de banquete conhecida adaptada à surpresa ou improviso inspirado daquela noite. O noivo relaxa os ombros, você vê a vergonha indo embora pela porta sem despedida enquanto risos reaprendem a caminhar pelo pátio. Piada leve: um convidado cochicha se isto é o depois, quero morar no depois, a mesa vizinha assina o abaixo assinado com caretas felizes. Servos recebem sinal para distribuir, passos medidos, mãos firmes e o líquido novo encontra copos como o rio que conhece o mapa. Curiosidade: algumas casas usavam copos menores para prolongar conversa, goles curtos fazem histórias respirarem mais e cansaços diminuírem de volume. Você observa a cor discreta refletida nas paredes, não é desfile, é notícia boa, andando de sandálias polida pelo caminho até a mesa. Fato: água e vinho costumavam se encontrar no mesmo cálice, ajustando força ao tempo da festa, alegria prefere durar mais do que brilhar rápido. Os estudiosos ainda discutem se a reação do mestre-sala ensinou precedentes, alguns veem aqui um manual vivo de hospitalidade galileia. Você percebe Maria à distância, não exigindo palco, o cuidado gosta de bastidores onde pano limpo vira cenário para descanso. Piada leve: o alaúde agora modesto declara ter jurado silêncio com a cozinha, ninguém acredita muito, mas todos apreciam o esforço. O mestre-sala explica ao ouvido do noivo que reputações se costuram com escolhas discretas, o noivo entende e a honra fica assentada. Curiosidade: alguns anfitriões guardavam ânforas melhores para visitas tardias, gesto de surpresa que prendia conversas até depois do canto dos grilos. Fato: quem coordenava a mesa media ritmos do pátio, quando rir, quando servir, quando pedir música, quando deixar o vento decidir. Os estudiosos ainda discutem a palavra exata para o cargo, traduções alternam entre responsável do triclínio e chefe da refeição. Você vê copos encontrar em mãos, as conversas sobem meio tom, mas continuam macias como se o pátio tivesse aprendido a caminhar descalço. Piada leve: um tio promete escrever tratado sobre vinhos que chegam atrasados porém certos, todos sugerem título mais curto e risível. A cozinha aliviada volta a cantar, panelas falam dialeto de bronze e ervas concordam com acenos verdes agradecendo a paciência. Curiosidade: para evitar respingos, pano virado em bico guia o fio, técnica simples que transforma serviço em coreografia calma.
Fato elogio público podia salvar festas futuras, memórias boas viram convites viram mercados e mercados sustentam aldeias inteiras. Os estudiosos ainda discutem se o comentário incluía crítica velada a costumes apressados, a frase soa como aula breve de prudência. Você percebe que a alegria é mais estável quando ninguém precisa vencer, basta que todos caibam e o pátio arruma cadeiras invisíveis. O noivo agradece ao mestre-sala, mãos apertadas, olhos alinhados, e você registra que paz também tem protocolo suave e firme. Curiosidade: alguns anfitriões sinalizam beba devagar passando o dedo no beiral do cálice, código doméstico que economiza discursos longos. Fato: convites cruzados reforçavam solidariedades regionais, bodas viravam ponto de encontro entre vilas, artesãos, pescadores e parentes distantes. Os estudiosos ainda discutem se a surpresa ensinou novo padrão, talvez desde aquela noite Caná tenha reorganizado expectativas do paladar. Você vê a cor tocar bocas, não cabeças, ninguém se exibe porque a alegria certa prefere trabalhar de avental, não de trombeta. Piada leve: alguém propõe brindar ao mestre-sala das coincidências favoráveis, a frase tropeça mas cai em risos e levanta digna. O pátio abre respiro, bancos se ajustam, crianças dormem em ombros e a noite testa um passo novo confortável como sandália velha. Você guarda a cena à prova, elogio, honra preservada, 3 gestos que costuram a memória e fazem a vila dormir melhor depois. No fim você entende quando alguém mantém o melhor para a hora certa, o milagre cabe na rotina e a rotina sorri. Seção 8. O noivo respira fundo, ombros descem um palmo e a vergonha convidada indelicada decide ir embora sem pedir sobremesa nem explicação. Você vê a família relaxar as mãos, dedos antes tensos agora brincam com bordas de copos, ensaiando risos que voltam a caber. Lamparinas fazem coroas pequenas nas paredes e a conversa reencontra cadência, alegria aprende de novo a caminhar descalça pelo pátio. O mestre-sala guarda o elogio como selo de cera, reputações dormem melhor quando alguém decide protegê-las com palavras firmes e brandas. Fato histórico: banquetes judaicos prezavam honra pública do noivo, elogios explícitos costuravam alianças e garantiam hospitalidade para futuras visitas. A noiva em outro espaço recebe notícias em sussurros, olhos brilham e as amigas ajustam véus como quem ajeita estrelas pequenas. Curiosidade: algumas famílias perfumam véus com gota de óleo de nardo diluído, discreto dura a noite sem disputar com pão e ervas. Você percebe os músicos trocando olhares, alaúde testa 3 notas alegres, tambor responde baixinho e a mesa reconhece que o perigo passou. Os estudiosos ainda discutem se Jesus e seus discípulos eram parentes dos noivos, convidados de honra ou simples amigos da aldeia. O noivo agradece o mestre-sala com aperto de mão prolongado, é como assinar paz doméstica diante de lamparinas e pão partido. Piada leve: um tio declara que o melhor vinho sempre chega atrasado porque gosta de fazer entrada, todos riem e perdoam a filosofia. Você observa crianças enfileirando sementes de romã à borda do banco, competição silenciosa que mede paciência enquanto adultos conversam. Fato histórico: casamentos podiam durar dias, provisões eram planejadas em camadas intercalando refeições simples com picos de música e dança. A cozinha suspira aliviada, panelas voltam ao seu sotaque e o cozinheiro chama a trança de pão de corda de alegria. Curiosidade: pedrinhas sob as pernas do banco nivelam chão torto, quando não caem as conversas ficam mais compridas e menos teatrais. Você vê o noivo distribuir gratidão com o olhar, agradecer também é servir e serviço bem feito arruma espaço para o descanso. Piada leve: um convidado brinda ao azar que se perdeu no caminho, a mesa prova porque ninguém quer reencontrá-lo esta noite. A honra preservada baixa o volume dos sussurros, quando ninguém passa vergonha até o vento resolve falar mais baixo nas frestas. Os estudos ainda discutem se elogios assim eram fórmula tradicional de banquete ou improviso feliz que virou tradição depois daquela noite. Você repara no pai do noivo ajeitando o manto, gesto pequeno mas é como assinar alívio em letras grandes no ar. Fato histórico: contratos matrimoniais definiam obrigações, comunidade zelava para que festas refletissem dignidade prometida sem escândalo nem desperdício. As lamparinas recebem óleo novo, um menino segura o funil de barro orgulhoso como se alimentasse estrelas com colher de madeira. Curiosidade: algumas casas penduram conchas medidoras na viga, cada uma tem apelido e ninguém confunde generosa com econômica na cozinha.
Você vê o noivo brincar com o anel simples, símbolo modesto porém suficiente para lembrar promessas que agora respiram mais leve. Piada leve. Uma tia diz que o anel não aperta mais porque a preocupação emagreceu, todos concordam que a ansiedade é péssima costureira. O mestre Sala regula porções como o pastor regula passo, ninguém fica sem ninguém precisa de mais e o meio termo vira música. Os estudiosos ainda discutem se a fala guardou o bom para agora tinha camada pedagógica ensinando o timing como virtude comunitária. Fato histórico. Misturar água e vinho alongava a festa, paladares permaneciam atentos e conversas não tropeçavam em copos apressados. Você percebe que as mesas voltam a ser mapas, cada prato uma coordenada, cada risada um marco e o pátio inteiro navega. Curiosidade. Para espantar insetos alguns queimam erva seca num pires, fumaça fininha desenha arabescos e respeita o perfume do pão. O noivo agradece a cozinheira com pão extra, reconhecimento em público é salário que dura mais do que moedas na bolsa. Piada leve. Ela responde que aceita aumento em azeitonas, a mesa oferece um punhado e a economia da aldeia fecha as contas. Você vê Maria à distância contente com normalidade recuperada, o melhor elogio para milagres discretos é a festa continuar sendo festa. Fato histórico. Honra e vergonha funcionavam como moeda social, preservar rostos possibilitava comércio, casamentos e tranquilidade nas estradas. Os estudiosos ainda discutem se o episódio circulou oralmente pela região moldando expectativas de hospitalidade em vilas vizinhas ao lago. O alaúde muda para compasso que embala ombros, crianças cochilam e os bancos viram berços improvisados com mantos enrolados. Curiosidade. Mães marcam cantos do manto com nó pequeno, vira travesseiro instantâneo e lembrança de carinho para a viagem de volta. Você percebe que o noivo aprende a distribuir olhares, gratidão tem trilha e trilhas bem marcadas viram estradas seguras para depois. Piada leve. Um amigo promete cobrar taxa de sorriso atrasado, o noivo paga à vista exibindo o melhor que pode oferecer. Fato histórico. Anfitriões reservavam porções especiais para viajantes, era forma de fortalecer redes e ouvir novidades de mercados e portos. Os estudos ainda discutem se havia a bênção específica para elogios do mestre Sala, tradições locais variavam conforme rabinos e memórias. Curiosidade. Algumas famílias guardam pedacinhos de romã em tigelas de barro acreditando que a cor segura a esperança durante a estação seca. Você vê a sogra do noivo acertar assentos garantindo sombra aos mais velhos, logística de carinho sustenta mais do que paredes. Piada leve. Um primo oferece consultoria de logística de sombra por uma fatia extra de pão, a clientela fecha negócio imediatamente. O noivo circula sem ostentar, honra madura não pede trombeta só passos certos e voz que cabe na altura da lamparina. Fato histórico. Comunidades rurais valorizavam modéstia nos líderes, a autoridade dependia de serviço, hospitalidade e confiabilidade em acordos. Os estudiosos ainda discutem se a conservação do vinho melhor depois ensinou protocolo novo copiado por outras famílias nas temporadas seguintes. Curiosidade. Às vezes o noivo envia porções à porta para vizinhos ausentes, gentileza que prolonga a festa além das paredes do pátio. Você aprende que alívio é música de fundo, quando toca ninguém repara muito porém todo mundo dança sem perceber os pés. Ao final você entende por que a honra preservada vale tanto, ela deixa a vila dormir melhor e acordar com vontade de benzer o caminho. Seção 9. Você contempla as talhas quietas e percebe como a alegria renova o fôlego quando a rotina oferece lugar para o extraordinário sentar sem plateia. Você pensa no bom vinho chegando depois, não é truque de palco, é lição sobre tempo, paciência e escolhas que protegem rostos queridos. Fato histórico. Profetas antigos usavam vinhedos e banquetes como imagens de consolo futuro, linguagem comum para esperança que aprende sabor. Curiosidade. Algumas famílias guardam rolhas de madeira marcadas com entalhe próprio, um dente, duas linhas, meia-lua, assinaturas domésticas da alegria. Os estudiosos ainda discutem se este sinal ecoa promessas de alianças novas, bodas maiores ou apenas ensina hospitalidade com poesia prática. Você toca a borda da talha e sente a pedra dizer a pressa não fermenta, então você decide respirar como quem aprende música. A lamparina desenha ouro líquido no beiral e o pátio vira livro aberto, páginas de pedra, letras de água, margens de silêncio. Fato. Bênção sobre pão e bebida organizavam a mesa, todos participavam com respostas curtas transformando o alimento em conversa comunitária.
Curiosidade: alguns copos mantêm um defeito bonito na borda, dizem que sorte mora ali porque ninguém busca a perfeição para ser feliz. Piada leve: um tio anuncia que doravante só aceita vinho que sabe a depois, o alaúde tenta rimar depois com pois. Você percebe que o melhor vindo depois não humilha o antes, honra o trabalho de todos e acrescenta descanso onde havia tensão. Você recorda o caminho do poço, acorda os ombros, o milagre respeita cada passo, não apaga serviços invisíveis do pátio. Fato: rotas romanas ligavam Séforis, Cafarnaum e vilas, circulação de bens, notícias e sotaques afinava costumes à beira do lago. Curiosidade: alguns guardam sementes de romã no bolso como lembrança tátil, os dedos brincam e a mente descansa saboreando histórias. Os estudiosos ainda discutem se Caná hospedava artesãos itinerantes misturando ofícios na boda e colorindo a vila com novidades discretas. Você olha os convidados, ninguém precisa de discurso longo porque bondade compreendida transforma rumor em canção que acompanha a madrugada. A frase do mestre Sala: vir além te guardar o bom para agora, você aprende que maturidade escolhe momento, não aplauso primeiro. Fato: contratos matrimoniais guardavam direitos e deveres, contudo a reputação da festa definia memórias, convites e vizinhanças futuras. Curiosidade: famílias apelidam ânforas antigas generosa, tímida, rochedo, apelidos ensinam crianças a respeitar utensílios como companheiros. Piada leve: alguém promete escrever manual de vinhos pacientes, outro sugere edição de bolso porque paciência pesada ninguém carrega. Você percebe Maria longe do centro, lição silenciosa: certas mãos preparam a cena e deixam que outros recebam a luz necessária. Você nota como o pátio aprendeu outra respiração, risos mais baixos, conversas mais longas, passos que evitam trombar de ansiedade. Fato: em mesas judaicas honra circula com o pão, servir primeiro os mais velhos educa olhos e organiza o ritmo do afeto. Curiosidade: algumas casas possuem banco da paz, madeira lisa onde desavenças antigas concordam em cansar, depois voltam amigas para a mesa. Os estudiosos ainda discutem se o bom vinho sugere futuro messiânico, outros leem ensino prático sobre prudência, hospitalidade e tempo. Você decide caminhar pela borda do pátio, lamparinas piscam e cada piscada parece bater palmas para a normalidade recuperada. Você sente a pedra sob as sandálias, o chão firme ensina que milagre bom não desequilibra ninguém, só devolve passo ao corpo. Fato: no Quinere pescadores trabalhavam de madrugada, aldeias sabiam que o verdadeiro brilho do dia às vezes chega quando a noite cansa. Curiosidade: existe quem colecione conchas medidoras como relíquias de cozinha, cada arranhão conta uma história de panela que deu certo. Piada leve: um primo declara ter dom de degustar futuro, pedem amostra grátis, ele prevê mais pão amanhã garantindo aplausos generosos. Você associa bom vinho à amizade preservada, quando ninguém passa vergonha nasce vontade de visitar, negociar, ajudar na colheita. Você lembra que alianças reais não moram em pergaminhos apenas, moram em olhos tranquilos, portas abertas e caminhos decorados de passos. Fato: mercados regionais reuniam cerâmica, fios, azeite, peixe salgado, bodas eram vitrines de cortesia, publicidade viva da aldeia. Curiosidade: alguns guardam pedrinhas lisas do lago nos bolsos, esfregar a calma e o bolso vira bolso de oração sem palavras. Os estudiosos ainda discutem se Caná tinha parentesco com casas de Séforis, trocas culturais discretas explicariam hábitos refinados de mesa. Você recolhe uma bandeja que quase cai, pequenos salvamentos também contam e o pátio agradece sem transformar ajuda em cartaz. Você sente o ar mais fresco, quando a atenção parte sobra espaço para a gentileza e a gentileza é melhor que espetáculo. Fato: líderes locais eram julgados por hospitalidade, a autoridade nascia de serviço não de trombeta, mesa dizia mais que discursos longos. Curiosidade: para lembrar favores alguns amarram fio vermelho na viga, ao passar o fio cutuca a memória a ser grata. Piada leve: o tio dos nomes garante agora lembrar de todos, confunde dois mas acerta o sorriso e já vale metade. Você se aproxima novamente dos jarros, lembra dos jarros de pedra, a mente repete e o coração responde com gratidão que não precisa voz. Você aprende que sinais gostam de utensílios humildes, pedra, água, concha, pano, coisas de casa convidadas a participar de algo maior. Fato: pureza ritual servia também para a dignidade pública, higiene, disciplina e respeito cruzavam a fronteira entre sagrado e cotidiano. Curiosidade: a quem guarde cheiro de resina em pano dobrado, ao abrir a gaveta a casa recebe abraço de adega antiga.
Os estudiosos ainda discutem se a narrativa foi estruturada como o primeiro sinal deliberado, outros veem surpresa destinada a corações atentos. Você recolhe migalhas de pão e percebe quanta teologia cabe em gestos pequenos: dividir, lavar, agradecer, 3 verbos que sustentam noites. Você termina o copo, respira o aroma que ficou na argila, lembrança boa sem exagero, como conversa que sabe a medida. Fato: vizinhos trocavam porções com ausentes, a alegria pula muro quando aprende generosidade e a vila inteira dorme mais tranquila. Curiosidade: alguns secam copos ao vento noturno acreditando que a brisa sela a bênção, cabelos e pano balançam assinando o costume. Piada leve: o alaúde propõe nova escala chamada tom de caná, todos aprovam porque combina com sussurros e promessas de pão. Você agradece por dentro: o bom agora ensina que tempo certo é arte, arte boa prefere serviço a aplauso apressado. Você compreende que jarros também guardam memórias, a pedra não fala mas devolve frio limpo, lembrando que calma é amiga do milagre. Fato: aldeias mantinham cooperação para festas longas, partilha de tarefas criava comunidade e comunidade respondia mais rápido a necessidades. Curiosidade: muitas casas têm porta da madrugada para sair sem barulho, amizade que respeita sono vira amizade que dura além da boda. Os estudiosos ainda discutem se a lembrança de Caná moldou expectativas de outras mesas, talvez dali nasça a tradição de timing generoso. Você observa o noivo novamente, a gratidão dele agora é correnteza baixa, quase invisível, mas todo o pátio escuta com descanso. Você decide guardar 3 palavras para levar: paciência, honra, alegria, juntas formam caminho seguro entre o poço e a mesa. Fato: ensinar por imagens era prática comum, vinhas, sementes, peixes, pães, vocabulário que agricultores e pescadores reconheciam de imediato. Curiosidade: algumas crianças contam estrelas para medir quando ir embora, se passam de 10 significa que o sono venceu a conversa. Piada leve: um primo sugere leiloar a primeira risada tranquila da noite, ninguém compra, todo mundo já recebeu de graça. Você finalmente aceita que certos mistérios pedem menos régua e mais ouvido, água sorri, jarros descansam e a vila aprende gratidão. Seção 10. Você se despede em silêncio de Caná, deixando o pátio atrás enquanto a noite abre caminho com grilos, brisa leve e passos agradecidos. A estrada rural recebe suas sandálias, pedras recordam risos do pátio e as lamparinas lá dentro ficam pequenas como constelações domésticas. A brisa do mar da Galileia chega tardia, cheira a água guardada em pedra e seu rosto desaperta como nó que achou descanso. Fato histórico: barcas cruzavam o Quinere ao entardecer evitando o sol forte, pescadores preferiam noites calmas, redes discretas e silêncio que ensinava a paciência. Curiosidade: viajantes levavam pães dormidos de cevada firmes para a jornada, mergulhados em água fria voltavam a respirar como pão novo. Os estudiosos ainda discutem se Caná se alinhava a rotas para Séforis, conexões explicariam costumes refinados que você viu nas mesas. Você ajusta o manto, guarda calor no peito e percebe como a noite reduz perguntas grandes a passos pequenos, seguros e compassados. Uma estrela escorrega entre nuvens ralas, você sorri pensando que até o céu gosta de participar discretamente de bodas bem resolvidas. Piada leve: um sapo protesta perto da valeta exigindo convite oficial para a festa, você promete enviar uma porção de risos amanhã. Você toca o bolso e encontra uma semente de romã, decide guardá-la como lembrete portátil de bom vinho que chega no tempo certo. Fato: marcos miliários numeravam distâncias ajudando patrulhas e viajantes, medir caminho era também medir segurança e o preço do descanso. Curiosidade: alguns caminham recitando salmos baixinho para contar passos, quando o verso termina na porteira é sinal de pouso merecido. Os estudiosos ainda discutem se bom vinho depois carrega eco de alianças, para você hoje carrega cheiro de murta e paz. Você lembra dos jarros de pedra, frios úteis discretos ensinaram que milagres preferem utensílios humildes, mãos treinadas e olhares que não pedem palco. O caminho passa por vinhedos, folhas tremem manso e a lua entalha pequenos lagos em cada poça como selos de prata no chão. Piada leve: uma coruja parece supervisora de turno conferindo seu passo, você acena como funcionário satisfeito por cumprir todas as metas. Você pensa no mestre-sala no elogio e no noivo aliviado, honra preservada rende noites inteiras de sono que não precisam explicação. Fato histórico: contratos matrimoniais definiam deveres mas a reputação do banquete definia memórias, vizinhança lembrava generosidade muito além das moedas.
Curiosidade: viajantes amarram um nó no cinto para lembrar agradecimentos, desfazem ao chegar como quem desamarra a voz para agradecer. Você escuta a água correndo numa ravina, som pequeno porém suficiente para ensinar o coração a descer um tom antes de dormir. Os estudiosos ainda discutem se a vila possuía cisternas partilhadas, a cooperação explica por que tudo funcionou sem gritos, só gestos. Você testa o peso das sandálias, descanso real não depende de cama macia, depende de ter visto bondade ganhar corpo no cotidiano. A estrada oferece silêncio de lã, ele veste seus ombros e o vento decide ser costureiro paciente para terminar a barra. Piada leve: um cão boceja e declara encerrada a assembleia da noite, todos os grilos votam a favor, inclusive você por unanimidade. Você compara o pátio à estrada, ambos ensinam ritmo, um com conchas, outro com passos, ambos pedem respeito e devolvem paz. Fato: coletores de imposto circulavam por rotas fixas, aldeias preferiam resolver contas cedo, liberando dias para colheita e convívio. Curiosidade: algumas famílias deixam um pão na janela para viajantes tardios, sinal mudo de hospitalidade que dispensa batidas na porta. Você sente que o corpo desaprende pressa, cada expiração alinha memórias e o passo seguinte entende melhor a distância entre poço e mesa. Os estudiosos ainda discutem detalhes do primeiro sinal, para você bastou ver alegria preservada, aprender um jeito novo de respirar. Você relembra a menina das bacias, o servo do gruú e a concha tímida, pequenos papéis escreveram capítulo inteiro de descanso. Fato histórico: lavagens antes da refeição organizavam mesas, disciplina doméstica convertia a água em linguagem de respeito mútuo e saúde comunitária. Curiosidade: alguns trilham atalhos por cheiro de figo, narizes veteranos encontram a saída mais rápida antes da lua fechar as cortinas. Você chega à porteira, madeira rende como alaúde cansado e o som serve de bênção simples assinada em nós e farpas antigas. A brisa do lago visita outra vez, toca seu rosto, lembra jarros de pedra e você responde baixinho: sim, eu lembro, obrigado. Piada leve: um galho insiste em segurar seu manto cobrando pedágio floral, você paga com uma história curta e segue em paz. Você encontra um banco de pedra, senta, tira a sandália e a poeira vai embora como convidada satisfeita que já se despediu. Fato: guardas de aldeia vigiavam portas externas, mais do que força eram olhos treinados para reconhecer vizinhança e acalmar confusões. Curiosidade: muitos deixam água em tigela para animais noturnos, ao amanhecer marcas de patas parecem assinaturas agradecidas na poeira. Os estudiosos ainda discutem se a expressão do mestre Sala virou provérbio local, seu ouvido jura que sim pela sonoridade prática. Você decide levar 3 lembranças: o cheiro de murta, a frieza da pedra e o silêncio de Maria costurando paz com gestos. O céu escurece um tom, estrelas ficam mais nítidas e a noite se estende como manto bem tecido sem linhas soltas nas bordas. Agora o vento fala devagar, pausas longas, palavras curtas, parece ter aprendido etiqueta com o mestre Sala que ensinou timing ao pátio. Você agradece pelos utensílios do milagre: pedra, água, concha, pano, objetos comuns que quando precisam viram palco para a bondade discreta. Fato histórico: mercados do lago trocavam peixe, tecido, cerâmica, amizades firmadas em bodas viravam estradas para negócios e socorros. Curiosidade: algumas famílias guardam cheiro de resina num pano, abrir o baú libera adega portátil para noites que pedem memória. Os estudiosos ainda discutem camadas simbólicas da água transformada, você prefere a camada prática: vergonha evitada, descanso devolvido, esperança servida. Você se levanta do banco, calça a sandália e nota que o mundo ficou um pouco mais macio como pão depois da água. Piada leve: o vento pede segunda rodada de histórias, você promete amanhã se ele varrer a poeira da porta sem espalhar demais. Você toma o último trecho até casa, paredes conhecidas aparecem e o coração reconhece telhados como amigos antigos acenando do alto. No umbral você suspira, a casa devolve o suspiro e a noite decide ficar à porta vigiando os sonhos como porteiro discreto. Vento lamparina jarros, você agradece em pensamento, cada um ensinou paciência e paciência ensinou alegria a durar sem alarde. Agora o acalanto final começa, palavras mais lentas, passos menores e um lago imaginário encostando ondas pequenas na pedra da mente. Respire fundo, solte devagar, deixe a poeira do dia cair dos ombros como água morna escorrendo de concha para a bacia silenciosa. Deite-se com gentileza, a cama vira barca calma e o teto céu do quineira ensinando estrelas a balançar num compasso manso. Lembre dos jarros de pedra,
frios constantes e seguros, a mente encosta neles e aprende a guardar silêncio que não pesa. Se pensamentos vierem, receba um por vez, ofereça uma cadeira, um pão pequeno e peça que falem baixo como em pátio noturno. Sinta o ar entrando, conte 4, sinta o ar saindo, conte 6, o corpo entende instruções gentis melhor do que discursos. As mãos soltam tarefas, elas já trabalharam muito hoje carregando água invisível para sua alegria, agora merecem lamparina baixa. O maxilar desaperta, a testa desenruga, os ombros lembram que foram feitos também para descansar como bancos ao fim da festa. Imagine a concha pousando dentro da talha, a água acalma e sua respiração imita o círculo até tudo ficar quieto macio. Se a mente pedir explicações, entregue este resumo: a bondade chegou sem trombeta no tempo certo e guardou rostos queridos. Agora convide o sono como convidado honrado, ofereça lugar de honra, peça que fique quanto quiser e sorria sem levantar voz. Cada expiração é onda breve no mar da Galileia, cada inspiração é pedrinha fria lembrando que calma cabe na palma. Se restar um pensamento, lave-o como mãos antes do pão, água morna, gesto curto e pronto está preparado para repousar. A noite fecha as portas com cuidado, grilos fazem coral distante, você barca tranquila encontra ancoradouro em silêncio que acolhe. Que seus sonhos caminhem por estradas seguras, que encontrem jarros prontos e vozes gentis, que aprendam o timing do bom agora. Quando amanhã vier, que encontre você com o rosto descansado, honra preservada por dentro, alegria simples e vontade de repartir pão. Por enquanto tudo diminui, luzes, ruídos, preocupações, como lamparinas comedidas depois da música, deixando o pátio preparado para o silêncio. Durma no compasso do lago, deixe que as ondas pequenas façam carinho na margem do pensamento, repetindo histórias mansas de Caná. E se acordar no meio da noite, lembre a água em talhas de pedra, há cuidado pronto, volte a deitar, respire e confie. Agora reste apenas o sussurro: noite boa, descanso bom, paz guardada, que a casa toda durma sob um manto de brisa. Quando o último grilo encerrar o turno, você já terá encontrado o sono, e o sono contente terá encontrado você.